Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. No livro A Realeza de Jesus, do Matias Grenze, da Francisca Grenze e do Fernando Gross, nós meditamos especialmente aquele momento da provação, da prisão, da zombaria que fizeram com Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, versículos 16 a 20, os soldados então levaram Jesus embora para dentro do pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, puseram-lhe a coroa de espinho que havia o trançado e começaram a saudá-lo: salve, ó rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, postos de joelhos, prostravam-se diante dele. Depois que zombaram dele, tiraram-lhe a púrpura, colocaram-lhe as vestes dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Cuspiam nele. Estimados irmãos e irmãs, multiplicam-se cada vez mais os gestos e as violências para humilhar Jesus. O objetivo é envergonhar o condenado à morte. Como parte disso, os soldados cospem nele. Duas vezes o Evangelho relata que Jesus enfrenta esse tipo de rebaixamento moral. Na noite anterior, após o interrogatório pelo sumo sacerdote perante o Sinédrio, conforme está no capítulo 14 de São Marcos, o resultado foi que todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, diz o texto bíblico, além de esbofeteá-lo. A cusparada, no entanto, já é algo esperado. Afinal, ao anunciar pela terceira vez a seus discípulos o que lhe iria acontecer ao subir para Jerusalém, Jesus havia dito: o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, irão flagelá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Por isso, embora seja sempre um enorme desafio aguentar humilhações e agressões, Jesus se encontra preparado para tal situação. E isso, inclusive, de acordo com as tradições proféticas do seu povo. Cabe lembrar aqui a tradição do servo do Senhor, segundo o profeta Isaías, o qual não oculta sua face de infame e cusparada, mas confia na proximidade de quem irá declará-lo justo. Jesus encarna esse tipo de resistência salvadora proclamada no livro do profeta Isaías. Dessa forma, como resultado de sua postura de não revidar, nasce a oportunidade de quebrar o círculo vicioso da violência. Curioso é lembrar que Jesus usou sua saliva para curar lá atrás. Narra-se, pois, em dois momentos do Evangelho, segundo Marcos, como ele ora, cospe e toca a língua de um surdo gago. Ora, cospe nos olhos de um cego, a fim de lhes devolver, respectivamente, audição e visão. No entanto, mais do que pela prática da cura ou pelos fatos ocorridos, as narrativas estão interessadas nas conotações simbólicas religiosas das ocorrências, ou seja, Jesus gasta sua saliva para abrir os ouvidos, a boca e os olhos de quem sofre e de quem, por causa disso, se encontra à margem da sociedade. Ou, com outras palavras, se o Evangelho quer devolver a escuta, a visão e a fala às pessoas no sentido de fazer-lhes justiça.
Não são assim os soldados romanos. Ao cuspirem em Jesus, eles gastam a sua saliva para envergonhar, tornar impuro, humilhar, ofender e injustiçar o servo Jesus de Nazaré, nosso Salvador. Chamados irmãos e irmãs, cuspiram em Jesus, humilharam Jesus. Às vezes a gente vive situações tão tristes de quem quer nos humilhar. Parece que se repete aquele mesmo gesto, cuspiram em Jesus. Cuspir significa desprezar, humilhar, maltratar, fazer sofrer, expor a fragilidade da pessoa. Jesus, porém, não abriu a boca, não revidou. Que exercício de autocontrole. Jesus não partiu para a agressão. Como ovelha levada ao matadouro, não abriu a boca, ficou calado. Quando mais tarde abre a boca, o faz para rezar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.